Estamos online já. Hello, para quem já tá entrando. Esperar a turma entrar. Bom dia, pessoal. Quanta gente linda. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, eu, a Karen. Doutora Rosiane. A Paty. O pessoal tá entrando aí. Oi, Fê, tudo bem? Vai ser linda essa live. A BX Cordeiro, bom dia. Estou aqui doido pra começar. Assim, eu tava contando as horas, só tomei até um banho aqui, me arrumei pra gente fazer essa live. Esperar só um minutinho, a gente já começa. Vocês estão me escutando bem? O áudio tá bom? A imagem tá boa? Me falem, tá? Pra saber. Corações. Delícia. Tá tudo bom, então ótimo. Oba, 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 oba. Então vamos começar, né? Hoje, por tudo que tá acontecendo, mundialmente falando e tudo, eu pensei, né, como que eu posso contribuir para mudar alguns pontos de vista, para mudar algum tipo de conceito, às vezes que a gente tem equivocado, ou medo, ou preconceito mesmo, sobre a cultura negra. E quando a gente fala de cultura negra, quando nós vamos olhar a parte religiosa, nós estamos e chegaremos nos sagrados orixás. Então, hoje a live é para apresentar os orixás para vocês entenderem o que são essas forças, o que não são essas forças, explicar um pouquinho a diferença entre Umbanda, Candomblé, enfim, trazer esse conhecimento que eu tenho para vocês e, além disso, olhar esses deuses ou esses orixás como arquétipos também é muito interessante, porque é de uma cultura, é de uma riqueza fantástica. E aí depois eu abro para perguntas, aliás, durante a live vocês podem estar perguntando, tá? Vocês podem ir se questionando tudo, mas depois eu também vou abrir um box para vocês perguntarem. Aliás, eu tô aprendendo ainda a mexer nessas novas lives aí do Instagram, aonde vocês comentam lá embaixo, do lado tem uma caixinha com um ponto de interrogação. Pelo que eu entendi, vocês podem me mandar pergunta por ali que aí eu consigo mostrar na live para responder, tá? Então vocês já podem ir mandando ali, mas se não der certo, manda escrito que depois eu respondo. Então, o que são orixás, né? Orixás, eles são deuses ligados à cultura africana, né? As primeiras menções que você tem de orixás, eles são ligados à África. Aqui no Brasil, a gente conhece os orixás por conta do candomblé e por conta da Umbanda. Só que aqui eu quero trazer uma visão um pouco diferente, porque, por exemplo, na Umbanda, nós temos os orixás que são mais conhecidos, como Iemanjá, como Oxum, como outras deidades aí. Mas nós temos outros, nós temos uma infinidade de orixás, nós temos uma infinidade de forças, uma infinidade de arquétipos. Então, hoje a proposta é para apresentar alguns orixás que as pessoas não conhecem e trazer uma visão um pouco diferente. Então, quando a gente fala de orixá, nós estamos falando de forças da natureza. São forças da natureza divinizadas, ou seja, são forças da natureza que elas possuem uma grande consciência. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma Iemanjá, nós não estamos nos referindo só àquela deusa que a gente vê, que a gente vai lá e pula as ondinhas lá para Iemanjá. Nós estamos falando dessa inteligência da natureza, dessa força da natureza, que é a força dos mares, das águas salgadas. Ou seja, quando você for pensar em um orixá, você tem que pensar na força que organiza tudo aquilo que ele rege.
Então, por exemplo, Yansan, que vocês vão aprender sobre ela hoje, é um orixá dos trovões, dos ventos, das rajadas. Então, ela não é... Você não tem que pensar só nela como aquela deusa que está ali, né? Que dança, que incorpora. Você tem que pensar como a inteligência que governa essa força da natureza. Então, daí a gente entende o poder dos orixás, né? A gente entende a força dos orixás. Mas, como tudo na Terra, tudo aquilo que de alguma forma pode libertar as pessoas, tudo aquilo que pode trazer uma comunhão com as pessoas, um respeito com a natureza, um respeito com tudo, né? com a humanidade em si, é sempre criado algo para denegrir isso. Então, além do preconceito racial que nós temos em cima do tópico de orixás, nós também temos um preconceito religioso, né? Nós temos aquele preconceito de você, por exemplo, falar, tem um medo, eu tenho medo de um orixá. Mas por que você tem medo? É porque eu acho que ele pode ser alguma coisa do mal. Mas por quê? Aí a pessoa não tem argumento. Por quê? Isso é tão incutido na nossa mente de que algo que venha da África ou algo que venha dos negros e etc. é do mal, que até os deuses a gente acha que é do mal. Mas, por exemplo, se você falar de Afrodite, se você falar de uma Hera, de uma Deméter, se você falar de alguma mitologia grega, ninguém vai ter esse preconceito, é chique. É chique, né? Você pode até ter um quadro de Vênus saindo da colcha, né? Ou seja, todo o medo que está por detrás do contato com os orixás ainda esconde um medo religioso ou um preconceito religioso. Então, quando a gente começa a se desvencilhar disso, você começa a receber essa energia da natureza. Então, basicamente, pensem nos orixás como sendo uma personificação de uma força da natureza, onde era cultuado. Então, esses orixás ou esses deuses, lá na cultura iorubá, na cultura africana, eles viviam na natureza, são uma cultura tribal. Então, é muito importante que você tenha um bom relacionamento com essa natureza. E aí você vai entendendo a função de cada orixá. Você vai entendendo o porquê, o respeito por cada força de orixá. Porque naquela cultura onde você precisava se alimentar, onde você precisava caçar, então tudo isso é um ecossistema espiritual onde o que se prioriza é um bom contato com a natureza. E eu escuto muito falar assim, é porque no candomblé tem oferendas de animais, isso é errado, isso é feio, isso é tribal, isso é atrasado. E eu só aceito essa crítica se a pessoa for vegana. Se a pessoa for vegana, ela pode criticar sacrifício animal, né? Eu não sou de nenhum culto de candomblé, eu não sou de nenhum culto de umbanda, na verdade eu sou um estudioso frente a isso, tenho os contatos com esses orixás, mas se a gente for olhar no aspecto religioso, eu escuto muitas pessoas falando assim, não mexe com orixá, porque eles aceitam oferenda de animal. Só que, gente, se você não é vegano, ou vegetariano, você faz uso de um sacrifício muito mais feio, muito pior. Porque quando a gente vai falar de uma oferenda ritualística, de um sacrifício, isso é feito de uma forma onde o animal não pode sofrer, onde isso é compartilhado. Então não é que aquilo eles fazem uma oferenda de um animal, não é que aquilo tudo vai ficar lá para oferenda e vai ficar estragando. Não, eles vão lá e eles comem isso, eles comungam com aquele alimento. Então, assim, mesmo eu comendo carne, eu não como tanta carne, mas assim, mesmo eu comendo carne, eu tenho muito amor pelos animais. Eu não me sentiria à vontade de participar de uma religião onde houvesse sacrifício de animais, ou fazer esses sacrifícios. Mas eu não critico. Eu não critico, porque dentro da cultura que ele é inserido, e dentro da forma que esse rito religioso acontece, é mais respeitoso do que quando você compra o seu frango da Sadia. Então a gente tem que começar a se desvencilhar.
E você se conectar com as forças dos orixás não precisa disso, tá? É claro, não quer, quem aqui do Candomblé, eu tenho muitas mães de santos, pais de santos que me acompanham, que gostam do meu trabalho, eu sou muito grato por isso. Mas o que eu tô dizendo assim, se você quiser se conectar com os orixás, você pode fazer uma oração, você pode fazer uma meditação, você pode ir numa natureza e comungar com essa energia, é que você também vai estar recebendo essa força deles, essa ajuda deles, essa consciência deles. Então, ou seja, a gente tem que não precisa ficar preso a um contexto religioso para se conectar com forças da natureza. E além disso, você precisa respeitar as pessoas que têm um contexto religioso, porque você vai ver que a maioria das críticas elas são embasadas em preconceito, certo? Então hoje eu vou apresentar para vocês, eu até peguei aqui que eu tenho a imagem deles para vocês começarem a ver, sobre os orixás, né? Então vamos para a live em si. Então, lembrando, nós temos vários orixás, uma infinidade de orixás, porque orixá são inteligências da natureza. Então, você tem na natureza as plantas, você tem a terra, você tem o barro, você tem as árvores, você tem a chuva. Então, para cada situação da natureza, nós temos um orixá. E eles podem ir se conectando, né? Então, às vezes você pode ter um orixá, por exemplo, que no Candomblé a gente chama de qualidades. Né? Então, por exemplo, a qualidade do orixá é Oxum, mas ela é conectada com um Oxóssi. Então, ela é uma Oxum mais guerreira, por exemplo. Ou seja, essas forças elas podem ir se comungando juntas, como na natureza. Né? Na natureza você tem a planta que alimenta isso, que solta a coisa disso. Então, é todo um ecossistema trabalhando. Espiritualmente, a mesma coisa. Então, mas basicamente nós temos orixás, que são forças principais da natureza. Ai, vocês estão mandando corações, que delícia. São forças principais da natureza. E eu vou apresentar para vocês hoje 16 orixás. Então, aí vocês vão entender um pouquinho sobre eles. Eu vou ensinar como que você saúda os orixás. E também falando sobre o arquétipo deles, tá? E o que é arquétipo, para quem não sabe? Arquétipo é um conjunto de informações inerentes aos humanos. Toda cultura, grega, africana, tibetana, enfim, qualquer cultura que você for procurar, ela tem arquétipos, ou seja, ela tem codificações de comportamentos humanos. Jung estudou muito sobre isso, a astrologia tem muito sobre isso. Então, nós temos aqui, quando a gente fala de arquétipos, a gente está falando de comportamentos que os humanos têm e é muito ligado também à sua missão. O arquétipo que você tem, a força que você tem, é muito ligado com o que você veio fazer, tá? Então, o primeiro orixá que nós temos, e aí só para vocês entenderem, na mitologia africana, como todas as outras mitologias, você tem um deus, que ele é o criador de tudo, e aí que ele fica num plano espiritual de criação, que aí na Cabala vai aparecer como acima, você tem o nada, sempre. Depois você tem Keter, que é a primeira Sefirá, ou que nos orixás vai ser, por exemplo, os deuses criadores, né? Você tem, na verdade, um deus criador. E que depois ele se subdivide em outras forças. Na mesma forma, quando você tem no cristianismo, você tem o nada, você tem Deus e ele se subdivide em outras forças. Como você tem na cultura grega, você tem um Deus que criou os deuses e aí você tem essas forças. Então, é sempre a mesma forma. Eu tô vendo que vocês querem saber como descobre o arquétipo, vou falar pra vocês, mas vamos aprender sobre eles e depois a gente fala como que vocês descobrem. Então, o primeiro orixá é Exu. É o mais polêmico, né? Porque a gente tem, principalmente os evangélicos, né? Eles falam muito mal de Exu. E Exu, a gente tem duas coisas. Nós temos o Orixá Exu, que é o que eu vou passar para vocês hoje. E nós temos as entidades Exus. Para vocês entenderem, um Orixá, ele nunca encarnou na Terra. Ele é uma força da natureza. Quando a gente vai ler sobre as mitologias dos orixás e conta, por exemplo, Xangô foi um rei e tudo mais, são pessoas vivas que conseguiram se entrelaçar muito com essa energia, como se fossem santos. Mas a energia em si, ela nunca personificou em uma única pessoa. Ela foi se conectando. Então,
Quando nós falamos de Orixá Exu, nós estamos falando da força da natureza. Quando nós estamos falando de Exu entidade, nós estamos falando de pessoas que viveram e que tiveram um estilo de vida X e que quando morrem, elas continuam trabalhando nessa linha vibracional sobre Exus. Um dia eu posso explicar para vocês sobre isso, sobre entidades, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live sobre isso. Então, primeiro orixá, o Exu. O Exu você saúda como Laroye. Você fala Laroye. O Exu, ele vai representar a abertura de caminhos, ele vai representar a inteligência e tudo. Ele é o recadeiro dos deuses. Então, é como se, na verdade, eles são os caminhos que a gente vai usando da nossa consciência para poder entender e mudar as coisas. E aí, como eu falo para vocês, todos os arquétipos, eles se repetem. Então, claro que aí cada cultura ela vai enriquecendo com a vivência deles, ela vai enriquecendo enfim, ela vai enriquecendo aquela figura. Então, o Exu, ele é a mesma coisa, ele é o mesmo arquétipo, não é a mesma coisa, mas é o mesmo arquétipo que o Mercúrio, que a carta do louco no tarô. Ou seja, ele é aquele deus que ele não... Ou o Loki na cultura grega, cultura viking, vai ser o Loki. Ou seja, todo esse arquétipo de algo que não pode ser controlado, essa coisa da vida poder te surpreender, da vida hoje ser uma coisa, amanhã ser outra, de você ter que ser astuto, de você não poder ficar apegado, de você não poder ficar preso a situações. Isso é o arquétipo de Exu. Então ele rege as encruzilhadas, ou seja, o momento que você não sabe se você vai para um caminho ou pelo outro. Ele vai reger também todos os caminhos, né? Quando você vê grandes caminhos, eles podem ser conectados com Exu. Então, o Exu é um orixá de fogo, né? Ele é um orixá quente, e ele é um orixá que fala de vida, ele é um orixá que ele carrega os símbolos fálicos, né? Ele, em algumas esculturas dele, ele segura como se fosse um cajado, mas na verdade é um pênis aquilo, simbolizando fertilidade, simbolizando força, simbolizando prosperidade. Então, nós devemos ter muito respeito por essa energia de Exu, porque é inteligência, abertura de caminhos, é proteção, é prosperidade e boa sorte para abertura de caminho. E aí, a forma de você saudar é Laroye. Só que qual que é o arquétipo do Exu? Ele vai mexer com a sua vida, ele vai mudar os seus comportamentos, ele vai... ele não é um orixá, não é um arquétipo que você vai poder ficar preso, poder ficar contido. Então, quando você começa a se conectar com ele, você precisa estar aberto a mudanças, aberto a receber ajuda e aberto a saber ser grato aos deuses. Isso vai tanto representar ser grato às divindades, como também ser grato aos seus arquétipos, às suas forças. Todos nós temos vários orixás dentro de nós. Então, aí nós temos o Exu, Laroye, certo? O outro orixá que nós temos, ele se chama Ogum, né? Aqui, ó. O Ogum, na mitologia, ele foi o orixá que ensinou os humanos a fundir, a trabalhar com ferro. Então, ele é o orixá do trabalho. Ele é o orixá da praticidade e inteligência. Ele tem esse facão porque ele representa que ele vai abrindo o matagal, ele vai abrindo o caminho. Então, ele também é um orixá de caminho. A gente saúda Ogum como Ogunhê. Ogunhê, certo? Então, toda vez que você precisar de vitória, você precisar usar as ferramentas que você precisa para mudar o seu caminho, para mudar algo na sua vida, que você precisa colocar a mão na massa, que você precisa abrir caminhos para você, você saúda Ogum, Ogunhê, certo? Ogum, ele é ligado a Marte, ele é ligado ao deus Marte, né? Ele é ligado a todos os deuses e todos os arquétipos dos guerreiros. Então, toda vez que nós vemos algum santo, algum deus, eles também comungam do mesmo arquétipo do guerreiro, mas é o guerreiro do trabalho, é o guerreiro da inteligência, é o guerreiro da praticidade, certo? Então, nós temos aqui o nosso senhor Ogum. Que bom que vocês estão gostando. Vamos para a próxima. Vou deixar assim salva, Lu. O próximo orixá chama Oxóssi, que
que a gente saúda Oxóssi como o Kiarô Oxóssi. O Kiarô Oxóssi. O Kiarô Oxóssi. Ele é o caçador, o Oxóssi, e ele é o orixá que rege a inteligência. Então, Ogum também rege a inteligência, só que a inteligência prática. Oxóssi, ele rege a inteligência que ela precisa ser um pouco mais flexível, que ela precisa ser um pouco mais rápida, que ela precisa ser um pouco mais dinâmica. Por quê? Ele é um caçador. Então, se você tá ali, ele vai representar, imagina um caçador. Então, ele está, por exemplo, indo pra mata e ele tem que mirar ali na ave, no alimento dele, e ele tem que fazer acertar. Então ele vai falar de pensamentos objetivos, ele vai falar de quando você consegue criar uma estratégia, ele vai falar de liberdade, porque um dia você pode caçar uma coisa, outro dia você pode caçar outra. Ele fala de objetivos, e ele fala de necessidade de buscar algo sempre novo. Então quem tem conexão com esse orixá é uma pessoa que sempre vai estar buscando um novo alvo, acertar algo novo e precisa de flexibilidade, tá? Então nós saudamos como o Kiarô Oxóssi. Ele pode ser ligado, se a gente fosse associar com outros deuses, são todos os deuses ligados à caça, né? Então você tem, na mitologia grega, você pode associar ele a todos os deuses que usam arco, que usam flecha, né? Você pode associar a eles. Você também, ele vai ter uma essência um pouquinho de Marte ainda, só que ele é muito ligado à natureza, ele é muito ligado às matas, ele é muito ligado à prosperidade. Então ele tem alguns arquétipos de Júpiter também. E Oxóssi, a fartura, o alimento, a comida é regida por esse deus. Então ele é um deus de muita riqueza e muita prosperidade. Mas no arquétipo dele, ele é ligado a uma inteligência adaptativa, ou seja, não pode ser rígido, certo? Então saudamos Oxóssi, o que era Oxóssi. Nosso próximo orixá se chama Xangô. Olha que lindo. Que ele é o orixá dos trovões, do trovão quando cai na pedra, né? E então nós saudamos Xangô como Xangô é Caô Cabecilê Xangô. Caô Cabecilê Xangô. Então, o Xangô, ele vai representar o momento daquela sociedade Yorubá ou africana, aonde eles começam a ter as organizações. Então, hierarquia, organização, a política, a própria política, a justiça, tudo isso é ligado a esse orixá. Então, o Xangô, ele é um rei, tá vendo que ele tem uma coroa? Ó, ô Léo, isso mesmo. Muito bom, o Léo tá perguntando, ele pode ter ligação com o Deus Thor? Sim, ele teria uma conexão com o Deus Thor. Isso mesmo, perfeito, Léo. Então, ele vai representar também a justiça, a balança, ele vai representar todos os deuses que são ligados à justiça, a carta da justiça do tarô, mas ele também vai ter uma forte ligação com a questão de organização, a questão de política, a questão de como uma sociedade tem a hierarquia dela, tem a organização dela. Então, a gente vê muito, né? É muito conhecido o Xangô, porque o pessoal, às vezes, quando tem problema na justiça, quer rezar para Xangô tudo. Só que prestem atenção. Xangô, ele rege a justiça. Se você tiver errado na situação, você vai estar dando um tiro no pé, tá? E além disso, ele fala o quê? Da justa medida, né? Justa medida. Então, ou seja, de você receber o que é seu dentro do seu merecimento. Então, esse orixá, ele rege isso. E nós saudamos ele como Caô Cabecilê Xangô, certo? Então, percebam a força dele, tá vendo? A força desse orixá é lindo, lindo, lindo. Aí, nós temos agora uma que eu amo particularmente, todas eu amo, tá? Mas que é Oxum, olha que linda. Isso aqui lembra alguma coisa pra vocês, ó? Essa coisa aqui, ó. Isso não lembra Afrodite? Né? É a Afrodite saindo da concha, né? Então, a Oxum, ela representa, ela é a deusa das águas doces. A Oxum é um rio, né? Lá na África. E a Oxum, ela vai representar
a fluidez daquilo que nutre, a fertilidade. Ela vai representar a abundância, a nutrição, o cuidado, a fertilização. Então, ela é associada no tarô com a imperatriz, na mitologia grega ela é associada com a Afrodite, com Vênus, na grega, na nórdica, desculpa, deixa eu ver quem ela seria. É que na nórdica os deuses são muito bélicos ainda, né? Oxum tem um lado guerreiro, mas a essência dela seria eu vou pensar. Tem uma deusa nórdica que é muito, assim, parecida com Oxum. Então, você tem essa reverberação em todas as culturas. Então, ela vai ser esse princípio do amor, ela vai ser esse princípio da docilidade, ela vai ser esse princípio da manipulação, dos relacionamentos, das ligações emocionais. Então, ela é uma deusa também ligada à magia, porque é uma forma de manipulação. Então, é uma grande deusa. Nós saudamos Oxum como Oraiê, Mamãe Oxum, ou Oxum, Oraiê, certo? Então, ela carrega o espelho. Então, todas as culturas antigas, você tem deusas que são ligadas ao espelho. E todas essas deusas ligadas a espelho são deusas de prosperidade, de autoconhecimento. Então, ela é uma grande conhecedora das relações humanas, né? Então, esse espelho também fala sobre isso. Conheça-te, olhe para si mesmo. E ela é ligada ao ouro, ela é ligada à riqueza, ela fertiliza as coisas, certo? Aí o próximo, esse aqui algumas pessoas não conhecem, chama Logum Odé. E a gente saúda Logum Odé como Lossi Lossi Logum. Lossi Lossi Logum. Olha que interessante, né? O Logum, ele, em algumas mitologias, ele aparece como filho de Oxum com Oxóssi e criado por Yansan. Ou em algumas mitologias ele aparece sendo filho já de Oxum, de Yansan com Oxóssi. Eu considero ele, assim, as mitologias que eu me conecto mais com ele, sendo filho de Oxum e de Oxóssi. Olha que lindo. Ele é um orixá que a gente fala, ele é um orixá que ele tem as duas essências, ele tem a essência de Oxum e a essência de Oxóssi. Por isso que ele tem o dourado, tá vendo? Né, marcando as águas doces, ele tem toda a parte da mata junto com ele, e ele é um orixá que ele tem essa dualidade. Então ele vai marcar, por exemplo, na astrologia, todos os signos duplos, ele pode marcar aquário, ele pode marcar gêmeos, ou seja, esse orixá, ele é um orixá que ele carregaria então duas energias, feminina e masculina, e ele teria tanto a habilidade do caçador, quanto a habilidade do conhecimento e do amor da Oxum. Então ele é um orixá de muita riqueza, né? Porque são dois orixás, né? Tanto Oxóssi quanto Oxum são dois orixás muito ricos, muito prósperos. Então ele é o orixá da beleza, ele é o orixá do encantamento. Então imagina assim, na natureza você vai ter a água, que é Oxum, a água doce que nutre, e você vai ter a terra de Oxóssi. Então a água doce em contato com essa terra, essa união dessas duas forças floresce, dá vida, dá beleza, a exuberância. Então tudo isso é esse grande orixá que se chama Lossi Lossi Logum, certo? Lindo, né? A nossa próxima, já falamos um pouquinho dela, que também é muito conhecida, é Yansan. Olha que linda essa Yansan, gente. Esse tarô é lindo. Yansan. E a gente saúda Yansan como Epa-Rei Yansan, Epa-Rei Yansan, Epa-Rei Yansan. Linda, né? Yansan, ela é uma orixá dos trovões, das tempestades, por isso que ela está flutuando. Ela é uma deusa guerreira, ela é uma deusa independente, então todas as mulheres que são muito independentes, que são muito... o pessoal associa até que é briguenta, mas que são muito decididas, elas são ligadas, elas carregam esse arquétipo da Yansan. A Yansan também, ela vai representar o seu domínio quando você se movimenta para mudar algo da sua vida. Quando você movimenta suas ideias, você movimenta situações empacadas para você influenciar. Ô Lu, você vai ver a diferença. Tem a Oiá e tem a Yansan. Na verdade, elas são
Na verdade, são qualidades diferentes, mas a gente pode considerá-las juntas, mas elas são um pouquinho diferentes. É que aqui no Brasil a gente mistura. Mas a Yansan, ela é forte, ela é maravilhosa, ela é uma deusa independente também. Então, nós temos aqui, tá vendo que ela tem um... Eu esqueci esse nome do... Se alguém lembrar, me fala. Não é Xiri, eu não lembro agora. Ela tem um... Isso aqui é para espantar... que reis usam, né? Para espantar a mosca, que no faraó também usava. E ela tem também a adaga dela. Então, ela é uma deusa de movimento, de ação, de tomar partido, de abrir caminho. Então, ela também é uma deusa ligada a Marte. Mas ela vai representar muito os arquétipos das deusas guerreiras. As deusas que são independentes, tá? Então, Egum são os espíritos. Ela afasta espírito, ela coloca os espíritos na linha, né? Tanto é que eles têm medo na mitologia, né? Por quê? O que é Egum, né? Que a Vera colocou. Egum é a forma de falar mortos, né? Em africano. A energia da morte. Então, o Yansan, como ela é uma deusa de movimento de vida, isso afasta, né? Então, já é um arquétipo de quando você está perdendo vida, quando você está perdendo vitalidade, você não está entrando em movimento nas suas ideias, que é o ar, e não está agindo, certo? A Bethânia, Maria Bethânia, tem várias músicas lindas que ela dedica a Yansan. Então, Eparrei Yansan. Vamos lá. Outro que também não é muito conhecido, chama Ossan. Não é muito conhecido assim, né? Ele chama Ossan. Olha que lindo. O Ossan, deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês uma coisa. Vocês estão gostando? Tá dando para entender? Tem tanta informação que eu tô passando assim o básico do básico para vocês, para apresentar os orixás aí para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ó, o Ossan, ele, a gente saúda ele como Asa, parece um assobio, né? O Ossan, ele é o deus que ele rege a medicina, ele rege a sabedoria das ervas, ele rege o conhecimento dos segredos das ervas, tá? O Ossan, ele é o Deus que vai reger toda essa força dos segredos e mistérios da natureza. Então, por isso que ele aparece junto com ela. E aí a gente tem uma mitologia onde ele acaba tendo apenas uma perna, enfim. Tá vendo que ele tem... É como se ele subdivide, ele tem uma questão de ilusão aqui. Então, ele é um Deus de segredos, é um Deus que ele não vai se manifestar para qualquer pessoa, porque ele fala de poder, né? Quando a gente fala, por exemplo, no tarô arcanos, né? Você tem os arcanos maiores, arcanos menores, são segredos. E segredos é poder. Então, por isso ele é escondido. E ele é o Deus que domina as curas, ele que domina as ervas. Então, pensem assim. Oxóssi, ele domina a folha em si. Mas a mágica da folha, a oração da folha, a química da folha é regida por Ossan, certo? Ele também é um Deus que ele é muito... mais ligado e cultuado no candomblé aqui no Brasil e lá fora de outras formas, tá? Lindo, né? Acho lindo. E na mitologia ele seria, por exemplo, os deuses de cura, né? Então você tem a Sépsio, que é um deus de cura. Na mitologia grega, você tem outros deuses que eles têm um conhecimento da cura. Então seria associado então a ele. E pessoas que trabalham com saúde, mas a nível científico, elas têm conexão com esse deus também, certo? Olha o próximo. Ai, muito lindo. Oxumaré. Lindo, olha que coisa linda isso aqui. É muito lindo, meu Deus do céu. A saudação de Oxumaré é Arruboiô, Arruboiô, Arruboiô. Olha que lindo. Ele é um deus associado a serpentes, tá vendo? Que ele é uma serpente, ó. Aí ele vira humano. Então ele também é um deus de transformação. Ele é o deus do arco-íris, do fenômeno arco-íris. Então ele tem o sol, ele tem a chuva, ele tem vários elementos que compõem a força dele. Ele é um deus que ele também... ele é diversificado. Uma coisa que eu acho lindo, né? A cultura africana, ela trata a sexualidade de uma forma muito bonita.
Então, nos mitos, você tem. Os mitos, eles têm relações, eles se apaixonam, eles perdem o interesse, eles brigam entre si. E tudo isso não é que aconteceu. Tudo aquilo é uma codificação de quando a gente tem um arquétipo que bate com o outro. Então, para vocês entenderem, tem uma mitologia que a Oxum, ela briga com o Obá, que é uma próxima deusa que vocês vão aprender. Por causa de Xangô. Né? Xangô tava lá, tinha as duas, mas aí uma ficava com ciúmes da outra. E aí Oxum, ela mente, ela faz um negócio na cabeça da Obá, porque a Obá queria ser mais bonita, e aí a Oxum fala que para ela encantar Xangô, ela tinha que cortar a orelha dela e fazer uma sopa. E era mentira, tudo isso era só para afastar, pro Xangô não gostar, né, de receber uma sopa com uma orelha, e a Oxum ficar mais próxima dele. Isso não é que aconteceu, isso é uma simbologia, você tem que ler os símbolos. Quando você tem o Xangô, ele vai representar momentos que nós temos que usar a inteligência de organização. E que essa inteligência, ela requer de nós muita coisa. Então, e que relacionamentos, que é o Xun, afetivos, eles podem entrar em conflito com questões que nós temos que batalhar na nossa vida, que é o Ba. E aí, e ele fala que muitas vezes você vai perder informações, você vai perder conhecimento, perder orelha, buscando convencer o seu lado de dificuldade de que você quer ficar junto, quer organizar, quer matar. Ou seja, tudo é símbolo, tá? Tudo é símbolo. Aqui fica muito complicado de explicar, mas vamos lá. Então, ele rege os metais também, o elemento dele é ar e água. E ele é um deus que ele vai também falar muito sobre riqueza, sobre transformação. E como ele é um deus cobra, um deus serpente, então todos os deuses mitológicos ligados à serpente, eles são deuses muito misteriosos, eles são deuses que eles carregam muitos poderes mágicos, então é um orixá de muitos poderes mágicos também, certo? E de transformação, a transformação de uma situação na outra. Sim, eu vou indicar livros, tá até aqui na mesa já para indicar para vocês. Aí o próximo nós temos os Ibejes, olha que lindo. Lindo, né? Que a gente associa com São Cosme e Damião, mas são diferentes, é outra mitologia. Os Ibejes, eles são deuses também da cura, eles são, por isso ele tem essas folhas, eles são a energia da pureza, eles são a energia da inocência. Vai ser associado no tarô como uma água, vai ser associado no tarô com a própria roda da fortuna. E são todos os deuses duplos, gêmeos também, que você tem em várias mitologias, como o próprio signo de Gêmeos. A gente saúda os Ibejes como Bejeró, 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 lindo, né? E ele vai representar a inocência, olhar a vida, que para você se curar, olha a mitologia que lindo, tá te respondendo, que para você se curar, para você poder acessar a fertilidade, a abertura de caminhos, novidades, boas notícias, você precisa ter um olhar e um coração de criança. Lindo. Os Erês, Ilana, eles já seriam entidades ligadas a eles. Aqui seria as forças, mas sim, né? Pode ser ligado a eles, sim. O nosso próximo tem cada pergunta legal que vocês estão mandando, mas eu só quero terminar eles. Nosso próximo, muito respeito, é Omolu ou Obaloaê. Eles são deuses. Ele é um deus da cura. É um deus que rege a doença, a cura, as pestes e as curas dessas pestes. Então ele que tem o poder de tirar ou de trazer, às vezes, algum tipo de lição através de questões físicas. Ele tem essa palha, né? Porque você tem duas mitologias. Uma mitologia fala que ele era muito bonito e aí ele despertava muita inveja, então ele se cobre nas palhas. Em outra que ele nasceu com feridas no corpo e aí Iemanjá cuidou dele. E aí por isso ele se cobre. Então são duas mitologias, mas ele vai ser o deus que ele é ligado ao respeito ao corpo, ao respeito à própria vida, a questões, né? Lembrando, a gente tem a medicina, que vai ser o sangue, mas o Baloaê vai ser também o respeito pelos mais velhos, vai ser o respeito pela sabedoria, e ele vai ser a velhice, ele vai ser também
a vida, a morte. Então ele é um Deus muito forte. Nesse momento de pandemia, a gente pode saudar, a gente saúda o Mulu ou o Baloaê como Atotô, para a gente sair dessa situação, certo? Então, e quando você teve a, a peste, né, na África, ele foi um deus muito invocado, a varíola, acho que é isso, né? Ele foi um deus muito invocado para varrer isso. Muito respeito aqui ao Baloaê, a Totô Baloaê. Aí nós temos agora Obá. Oba, que aí você saúda como Obaxire. Aqui, ó, que eu falei da orelha, tá vendo? Que ela esconde uma orelha. Ela é uma deusa guerreira, ela é uma deusa que ela enfrentou muitas dificuldades na vida dela, ela vai simbolizar aquele momento que a gente precisa lutar pelas nossas coisas e não contar com a ajuda dos outros. Então ela vai representar nas mitologias, por exemplo, na nórdica, as valquírias, na mitologia grega como Atenas, como ai meu Deus, esqueci o nome dela. Amélia, se você tiver aí, me lembra. As Amazonas, lembrei, as Amazonas. Então, essa deusa, ela vai representar essa questão de você lutar. Mas ela sempre momentos de dificuldade ou momentos que você tem que ir atrás daquilo que você quer. Então, ela vai representar os processos da natureza que são mais independentes ou até forçosos. É uma deusa muito linda. Aqui no Brasil, algumas pessoas, quando elas têm esse arquétipo da Obá, elas às vezes, como não tem tão forte o culto de Obá aqui no Brasil, ela é iniciada, ela é conectada com Yansan, mas porque elas são deusas guerreiras, mas elas são diferentes, tá? Olha que linda. A barriga dela tanquinho, maravilhosa, né? E aqui ela fartura também, tá vendo? Ela lutou por isso. Então, Obaxire. Outra deusa também pouquíssimo conhecida, assim, pela maioria das pessoas, claro que o pessoal do Candomblé conhece, é Euá. Olha que linda, olha que linda. A gente saúda Euá como Rinró. Rinró. Linda, né? A Euá. Deixa eu só pegar aqui uma coisa para ler para vocês. O significado de Rinró é valor concebido, ou seja, ela é uma deusa muito pura. Tá vendo? Ela é uma deusa muito pura. No Candomblé, para você ser iniciado por ela, né, você receber as iniciações dela, você precisa ser virgem. Tem que raspar a virgem. Senão não pode fazer por ela, tem que fazer de outra forma. Então ela é a deusa que vai reger também a inteligência. Ela tá vendo? Que é como se ela seria uma temperança no tarô. Ela seria uma força muito pura, muito sutil da natureza. E é uma orixá que ela vai representar a pureza feminina, a intocalidade feminina. Linda, né? Então, às vezes ela é associada com o Xun, às vezes ela pode ser associada com outras deusas, mas olha que linda. Acho linda. E ela representa aquele céu, o céu quando fica rosa, por isso ela tem esse rosa, ou o céu quando fica numa coloração diferente, é Euá que nós temos lá. Nossa próxima orixá chama Nanã, e a gente saúda Nanã como Saluba Nanã, Saluba. Ela é a orixá mais antiga que nós temos, mais anciã, que nós temos nesses 16 orixás. Ela representa o barro, né? Então, em várias mitologias nós temos o barro como de onde surgimos e tudo mais. Ela representa os poços, ela representa tudo aquilo que é da nossa natureza mais interior. A Nanã, ela é também uma deusa de muita sabedoria. E ela é uma força de ancestralidade, ela é uma força de renovação no conceito de morte e renascimento também, certo? Então, Saluba Nanã, Saluba, linda, né? Linda. E por fim, nós temos... Por fim das mulheres, tá? Tem mais. A Iemanjá, que é mais nossa orixá que é conhecida mundialmente, né?
ela é a grande mãe. Então, em todas as mitologias, ela seria a Hera, ela seria as deusas mães de todas as culturas, ela seria a Ísis, ela seria a Maria do cristianismo. Então, ela é uma deusa associada às águas do mar, ela é uma deusa de prosperidade, ela é uma fertilizadora também, mas ela tem o conceito de concepção, de gestação. A gente saúda ela como Odoiá Iemanjá, linda, né? Ela é a deusa de vários orixás, ela é a mãe de vários orixás e ela vai representar a Iemanjá o nosso senso de cuidado, nosso senso pensa assim, de você nutrir algo, mas não é nutrir como uma Oxum, que a Oxum ela dá vida. A Iemanjá é como se ela vai cuidar até aquilo ficar pronto. Ela seria uma papisa do tarô, por exemplo, tá? Linda, né? Então, Odoiá e Iemanjá, linda. E por fim, nós temos Oxalá, Epa Babá, saúda assim, Epa Babá. Ele seria a concepção de paz, ele seria a concepção de inteligência também, mas uma inteligência a nível de lucidez, ele seria clareza, ele é toda a força de clarificação. A B. Sanren está perguntando por que a Iemanjá ela não é imperatriz. Por quê? A imperatriz, ela fertiliza, mas ela não cria. Ela não... ela rege a fertilização, mas ela não rege a maternidade. Então, a Iemanjá ela é uma deusa muito mais ligada à maternidade, deusa muito mais ligada a uma energia feminina que a gente falaria que é um pouquinho mais fechada, enquanto a Oxum seria uma energia mais ativa feminina. Então, Oxalá ele vai ser associado com todos os deuses de pureza, de sabedoria também. Na mitologia seria ligado, por exemplo, aos conceitos de Jesus, ao conceito de deuses santos, vamos colocar assim, deuses pacificadores das outras culturas. Certo? Lindo? Então, esse foi os 16 orixás, só foi uma apresentação. Vocês podem usar essas saudações que eu passei para vocês para se conectar com eles. É só você realmente se conectar e fazer uma oração, se conectar, você pode saudar pedindo isso. Então, eu vou começar a responder as perguntas para vocês. Deixa eu ver. A Cíntia mandou assim, ó. Pelo mapa astral, é possível saber o seu orixá? Então, se a gente for pela parte tradicional, orixá você só descobre pelo jogo de búzios. Então, o jogo de búzios é um oráculo que ele... aliás, pelo jogo de búzios ou por outros oráculos que os deuses falariam. Então, você tem uma parte interessantíssima, que não dá para contar tudo, mas chama Ifá, culto de Ifá. E fora isso, o Ifá seria o deus do conhecimento, ele seria um Anubis da parte egípcia, ele seria o deus do conhecimento, aonde ele seria o deus que rege tudo isso, ele seria a boca divina, a informação divina, e você tem oráculos que responderiam. O jogo de búzios é um dos oráculos que Ifá fala. Então, pelo jogo de búzios, seria onde possível você saber o seu orixá. E aí, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Deixa eu te explicar. A gente não é filho dos orixás. Eu sou filha de Iemanjá, na verdade, assim, isso é uma forma alegórica de nós informarmos que você tem uma vibração dentro de você, que a sua alma tem uma vibração dentro de você, que ela é compartilhada, que ela é compatível com essas forças da natureza. Então, quando você fala, eu sou filha de Iemanjá, não é que Iemanjá, ela tava lá e ela falou, esse é meu filhinho. Não, significa que no seu propósito, na sua missão, naquilo que você veio fazer para a Terra, a sua alma, ela vem com uma energia de maternidade, ela vem com uma energia de água. E aí você cria essa comunhão, você tem essa comunhão com esses deuses, certo?
E por que que é legal vocês saberem isso? É claro, você pode continuar chamando de pai, mãe, você pode fazer tudo isso. Mas, na verdade, quando a gente ainda coloca os orixás como pai e mãe, a gente tá falando meio que assim, eu preciso ser cuidado, eu preciso. Eu preciso. É um contexto ainda muito pequeno quando você pode se conectar, de você pensar que você também pode entrar em consonância com essas forças, tá? Mas podem continuar chamando de pai e mãe, só para explicar isso. Então, tradicionalmente, orixás, você vai descobrir os seus orixás de concepção através do jogo de búzios. Agora, sendo um pouco radical, sim, pelo mapa astral, se a pessoa ela tem um conhecimento arquétipo dos orixás, é óbvio que ela vai olhar um mapa astral, se ela entender de astrologia e se ela entender de orixás, ela vai conseguir olhar para o mapa astral e perceber quais são os arquétipos da alma daquela pessoa e automaticamente você pode saber os orixás. Mas a gente não pode, às vezes, querer entrar numa área de conhecimento dos outros. Ou seja, eu posso, dentro de uma consulta de astrologia, conseguir ver o orixá da pessoa. Só que eu não vou usar de práticas do candomblé ou práticas ritualísticas, tipo assim, usando o mapa astral. Então, é basicamente isso. É possível, sim, tá? Tarô, assim, agora a parte polêmica. Tarô, baralho, dá pra ver orixá? Dá. Mas, às vezes, você não vai pegar o orixá de essência da pessoa. Orixá, por quê? Os orixás, a gente tem o orixá que é o seu orixá de cabeça, ou seja, o seu orixá de ori, é o que rege o seu destino. E você tem orixás de momentos que você está passando pela sua vida. Por exemplo, a mulher está no momento de gestação, então ela pode aparecer num oráculo que ela é de Oxum, mas às vezes não é o orixá de nascimento dela, tá? Então geralmente a gente tem 1, 2 ou 3 orixás de nascimento e outros que eles vão se alterando conforme o que você está vivendo na sua vida. Então, oráculos que dá para você ver são oráculos que lhe falam de destino. Então, vai ser jogo de búzios, vai ser mapa astral, vai ser até as runas, você poderia ter uma associação, mas é muito nesse contexto. Agora, oráculos que são mais do momento, tarô, baralho, carta, ele vai marcar esses orixás que estão próximos de você, certo? Deixa eu ver a próxima pergunta. A Carol colocou, Vi, a pessoa pode ter a conexão com todos, uma energia misturada, ou é no máximo um, dois? Nós temos todos não. Nós podemos ter conexão com todos. Você pode se conectar a nível de oração, meditação, você pode se conectar com toda a natureza. Seria lindo. Nós temos respeito a todas as energias da natureza, a todos os orixás. Mas, geralmente, como eu falei, você tem um, dois ou no máximo três, geralmente três, que são orixás do seu destino. Ele seria lá nas aulas de astrologia que eu falo pra você, o propósito da pessoa seria esses orixás, e depois ele pode ter outros que se alternem, certo? A Cíntia colocou, os orixás se conectam com você de acordo com as afinidades ou desafios de vida? Sim, acho que eu já acabei explicando sobre isso. Então você tem o seu de essência e outros conforme coisas que você vai vivendo, que você se conecta, você entra em sintonia com esse orixá. Não é que ele chega perto de você, você entra em sintonia com essas forças da natureza. A Pri colocou, como você explica o juntó? O juntó é um termo usado na parte afro para explicar quando você tem dois orixás que eles estão ou trabalhando juntos ou eles estão em qualidades. Assim, Pri, o juntó é isso, são duas energias que elas estão trabalhando juntas dentro de um contexto da sua alma, tá? Ou seriam as qualidades. E o baralho que vocês querem saber tanto, eu não sei se vende ainda, tá? Chamar as cartas dos orixás, é da Celina Fioravante, é lindo, né? Aí ela explica aqui, né? Você tem a parte da historinha que ela conta sobre cada orixá, o que pode responder para cada um, tá? Então, é esse livro aqui. E tem os banners também, não sei se ela vende ainda porque ela já faleceu, mas tem que ver se a família dela deu continuidade. Deixa eu ver as perguntas que vocês mandaram aqui no texto. E a outra coisa, a forma que você também pode saber do seu orixá é você praticando o autoconhecimento e estudando a mitologia dos orixás. Você estudando a mitologia, entendendo a mitologia, você vai saber qual orixá você é. Você vai falar, putz, isso aqui é minha vida. Você vai falar, isso aqui é minha vida.
Tá ali. Então, quem estuda mitologia sabe ver o passado, o presente e o futuro quando você descobre qual é o seu arquétipo, porque você vai entender os mitos, você vai entender os conflitos que você pode passar e como que você resolve. Toda mitologia ela tem um conflito, ela tem a forma de resolução e ela tem a qualidade que você precisa acessar. Tem que estudar. Eu quero dar um curso de mitologia para vocês um dia. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Podem mandando perguntas, tá? Deixa eu ver. Vocês estão falando que era o pai de vocês. Mitologia nórdica. Falando que estão gostando. Obrigado. Como sabe, o orixá já falei pra vocês. Me elogiando. Adoro elogios. O Anderson colocou orelha, né, de Obá. Pode estar relacionado ao labirinto, sentido de orientação e equilíbrio. Sim, Obá, muito bem. A Florzinha colocou: confesso que às vezes, como eu, outros têm muitos preconceitos ainda. Pode ter gente que usa os deuses para prejudicar outros, mas que, ao meu ver, a história é muito bem interessante. Então, os orixás em si, eles não prejudicam ninguém, eles são forças da natureza. É óbvio que, por exemplo, de novo, são forças da natureza, então eles não estão presos à moral humana. Um mar, ele vai ser o mar sempre. Uma pessoa ruim entrando no mar, ele vai continuar sendo mar. Uma pessoa boa entrando no mar, ela vai continuar sendo boa. Então, os orixás, eles são amorais. Todos os deuses são amorais. Deuses morais, eles são inventados do cristianismo para frente. Mas você vai olhar as mitologias antigas, eles são amorais. Eles não estão ligados a isso. Eles estão ligados muito mais à própria energia deles. Mas o que tem muito é pessoas que se utilizam da ignorância, da falta de conhecimento dessas culturas para inventar história. Então, se você conhece, você não cai no embrolho aí do povo. Eu atendo muita gente que cai em golpe, eu fico doido, eu falo, como que você... Sabe, são coisas sem sentido. Então, o estudo sempre libera a gente. A Gabi colocou, viu? Eu percebi que os orixás mais mágicos não carregam armas. Significaria em algum nível que tendo a magia não precisa usar a força? Então, depende. Depende, Gabi. Porque, por exemplo, a Oxum, ela é uma orixá mágica, né? É uma orixá que rege magia. Mas ela também tem alguns aspectos que ela vira, por exemplo, Oxum ou Pará, que é uma qualidade de Oxum, é Oxum guerreira. Então, mas você tem a qualidade de Oxum, que é mágica, por exemplo. Então, sim, pode ser uma conexão, mas na verdade todos eles têm uma forma de lutar. Então a magia seria uma forma de luta, ainda. Não seria aquela luta material concreta, mas sim uma luta mágica ou de inteligência. Legal, a Florzinha disse que tá conseguindo ter um novo olhar. A Nath tá colocando, namorei com uma filha de Obá e ela só ouve o que ela quer mesmo. Sim, e de novo, se você entende o arquétipo, você vai conseguir identificar isso em outras pessoas. Aqui já respondi. A Ivone colocou, São Jorge está ligado a algum? Então, a gente precisa... Ai, meu Deus, para terminar a nossa live. Tem 1 minuto só. Vai cair e aí eu vou entrar de novo, tá? Meu Deus, espero que eu consiga salvar essa live. Porque eu queria fazer só uma última parte com vocês e responder as dúvidas de vocês. Daqui 1 minuto vai acabar a nossa live. São Jorge está ligado a algum? A nível de arquétipo, sim, mas são culturas diferentes. Então, quando a gente reza para São Jorge, a gente não está rezando para algum. Isso é um sincretismo que a gente faz, mas eles estão ligados. A indicação de livro eu vou fazer na outra live que eu vou fazer para vocês. A Nath tá colocando, a Balu é a velha e bem mágica, a Oxum, tá? Então, Oxum, a Balu é a Oxum ligado à magia. A indicação de livro eu vou fazer na próxima live aqui, que eu vou fazer em seguida. Então, caiu, vocês entrem de volta, tá? Vou fazer hoje mesmo, em seguida. Quero esse curso. Lindo, lindo, lindo. Vou fazer. Então tá. Então, eu vou encerrar agora essa live e vou começar outra em seguida. Pode ser que eu vou demorar um pouquinho só pra baixar esse arquivo. E depois vocês já ficam de olho aí que eu vou entrar de volta. Pra gente fazer uma meditação juntos com os orixás. Vamos? Juntos? Então, até daqui a pouco.
Nath, eu acho que eu salvei. Espero Deus que eu tenha salvo. Vou esperar vocês entrarem aí de volta. Instagram dando 1 hora só pra falar de 16 orixás. Não dá, gente. Tem que ter mais tempo. Esperando vocês entrar, vou pegar os livros aqui. Tem que ter mais tempo. E, gente, podem mandando as dúvidas. Vamos aproveitar para responder as dúvidas. Podem mandar no texto ou do lado onde vocês comentam, tem a caixinha com pontinho de interrogação, onde você pode me mandar que eu consigo mostrar a sua pergunta, tá? A Gleiciane colocou sobre Onirá. Então, a Onirá, ela vai ser uma... Deixa eu ver uma forma mais fácil de colocar pra vocês. Espera aí. Ela é uma deusa guerreira também. Assim, seria um arquétipo ainda de uma deusa guerreira também, tá? Mas ela tem alguma conexão com conhecimento, ela tem conexão com sabedoria, ela tem conexão com... ela seria uma reverberação, uma outra mitologia. Reclamando. Ela seria uma outra mitologia também ligado às deusas guerreiras, como Yansan, como... enfim. Mas é uma deusa rainha também. Ok? Vamos lá? Quem mais? O que vocês têm de dúvidas? Onirá eu não tenho tanta conhecimento dela, tá? Mas o que eu lembro é isso, assim. Vamos ver se vocês têm perguntas. Enquanto vocês vão colocando as perguntas, eu vou mostrar os livros. Então, o primeiro que eu recomendo é esse, que eu já mostrei pra vocês. As Cartas dos Orixás, da Celina Fioravante, tá? Pela editora Pensamento. Outro livro que é bem legal, que é da minha querida amiga linda Monicão, Orixás, Anjos da Natureza. Esse é um livro muito legal, porque ela explica sobre cada um dos orixás, que é a Manicão. Ela explica cada um dos orixás, ela explica sobre a cor dele, o que significa, os instrumentos dele, conta a mitologia, conta sobre as personalidades das pessoas, como que é cada pessoa ligada a esse orixá. Então é um livro muito legal, uma linguagem muito boa e muito gostosa de ler, tá? Aí você tem outro, isso aqui é para quem gosta de estudar astrologia. Quando éramos deuses, é mitologia grega, sumérica dos orixás. Para mim, Vitor, quem atende pessoas precisa estudar mitologia. E se você mora no Brasil, precisa estudar mitologia africana, porque nós somos um povo que carrega muito isso. Então é um livro bem grosso, é da Ana Maria Costa Ribeiro, minha querida. Muito bom, recomendo também. E todos os livros do Pierre Verger. Se alguém puder escrever aí o nome para quem não conseguir pegar, era, né? Acho que é francês, que ele estudou muitos orixás, ele tirou fotos e tudo. E você tem os livros que ele escreveu, que são os estudos, que também são muito positivos, muito bonitos. Eu tô pegando nossa música aqui. Muito bonito para entendimento dos orixás. Vocês têm mais alguma dúvida sobre esses orixás lindos, queridos? Me falem. Me falem aí o que mais vocês tem de dúvida. Enquanto eu preparo nossa música aqui para vocês poderem sentir a força dos orixás. Isso mesmo, Fê. A Fê já colocou aí, ó. Pierre Verger. Isso mesmo. Obrigado, pessoal, pelas indicações. Vocês têm algum medo dos orixás? Tem dúvidas sobre incorporação, diferença de Umbanda para diferença para Candomblé? Perguntem pro tio. Ó, a B indicou outro livro também. Esse livro é aquele da capa amarela, B, que aquele é muito bom também. Mitologia dos Orixás, acho que né? Que ele é bem grosso, né? Bom, eu vou só fechar aqui então. A gente vai falar sobre
A diferença de Umbanda e Candomblé, que são as duas culturas que mais acabam lidando com orixás aqui no Brasil. A, a Umbanda, ela é uma religião que ela é muito ligada a conceitos do kardecismo e conceitos africanos. Então é meio que junto. É cristianismo, crenças em Yorubá, crenças iorubás com o kardecismo. Então a Umbanda ela ainda carrega muito um contexto religioso cristão. E a gente tem que lembrar que o culto aos orixás ele não é cristão, né? Não nasce numa base cristã. Então, dentro da Umbanda, você tem muito mais contato com desencarnados de luz, né? Entidades, são chamadas de entidades. Então, você tem os caboclos, você tem as pombagiras, você tem os erês. Então, um trabalho muito mais ligado a contato com entidades. E quando eles, por exemplo, na Umbanda, quando fala assim, quando a pessoa vai na Umbanda e fala assim, ai, eu passei com Ogum. Não, tipo, o Ogum que você passou lá, né? Você foi lá tomar um passe e ele conversou com você e falou que era Ogum. Ele não é Ogum ou Orixá. Ele é uma entidade muito iluminada que tem conexão com o Ogum, com a energia da natureza Ogum, e aí ele consegue falar com você. Aonde você tem um contato mais direto com os orixás vai ser na parte do candomblé, que eles dançam, né? Por isso que eles não falam. Então vocês podem procurar na internet, orixá incorporado. Então ele dança, né? Eles fazem as bênçãos, mas não é uma coisa de consulta, é uma coisa muito mais daquela recepção daquele corpo, daquela energia da natureza. A Pri colocou, Umbanda Sagrada também tem base no cristianismo? Sempre, totalmente. Totalmente. Assim, falou Umbanda, ela tem base de mitologias cristãs e mitologias ligadas à parte do espiritismo, que é cristão também, né? Então entra o conceito de karma, entra o conceito de resgate de alma, toda essa coisa. A Samara colocou assim, Maria Padilha no candomblé é considerada um orixá? Não, não é. Um orixá, ele é uma força da natureza. Maria Padilha é uma entidade, é uma pessoa que viveu, né? Você tem até registros da Maria Padilha, se vocês podem pesquisar, ela foi uma pessoa que realmente existiu. E aí quando essa pessoa morre, essa Maria Padilha morre, ela vira uma entidade que tem uma falange, que é uma linha. A falange é como se fosse um time espiritual, que pessoas que tiveram uma vida parecida com a dela ou que têm habilidades espirituais parecidas com a dela, podem então trabalhar nessa linhagem se utilizando do nome Maria Padilha, tá? Então ela não é um orixá, ela é uma entidade. Então o orixá é sempre uma força da natureza, é como se fosse um anjo. A Fê colocou, a pessoa que encarna os orixás convive diretamente com essa energia de forma direta na vida pessoal sempre? Fê, se nós estamos falando de uma pessoa que é do candomblé, ela sim, ela vai viver com essa energia sempre, porque são feitos vários rituais para você ficar constantemente ligado com essa energia. Agora, nós que não somos iniciados no candomblé e tudo, que você pode ter um nível de contato, se você tem, é uma coisa que você vai construindo, é uma coisa que você vai construindo essa energia sua, tá? Mas não é uma coisa que você, por exemplo, está conectada. Ai, que lindo, posso sim falar sobre religiões. A Gleiciana colocou, Pombagira também é um orixá, assim como Exu, mas sem direcionar o nome, Padilha, Quitéria. Então, isso, o Gleice, se você vai olhar a parte mitológica africana, você não tem. O que existe, você vai ter, aqui no Brasil, você tem algumas linhas que elas tentam reconectar. Então, Exu em si, ele também poderia, obviamente, conter... Exu significa esfera. Então ele poderia também conter a energia feminina ligado à parte mais libertadora, que a gente poderia associar como uma pombagira. Mas eu percebo que essa Umbanda sagrada, né, que até falaram aqui, ela coloca a pombagira como um arquétipo de orixá, mas na parte mitológica você não tem, tá? Você tem de Exu mesmo, que ele seria o abridor de caminhos. Mas ainda a gente não precisa ficar preso a esse conceito de o que é um orixá ou não. Mas assim, quando você fala de um nome, por exemplo, Maria Padilha, Quitéria, tudo, aí elas são entidades.
mas com certeza você vai ter alguma força da natureza que ela vai trabalhar juntamente com essas entidades. Vocês estão pedindo curso, gostaram, né? Tem tanta coisa legal, gente. O mundo é tão rico. Deixa eu ver se vocês têm mais alguma pergunta. Mas assim, eu acho, de novo, nós não precisamos, se você quer se conectar com os orixás, saiba que você não é, que as únicas vias de conexão com os orixás são através de religião. Não é. A gente tem que entender que o divino, que o espírito, o espiritual, ele antecede as religiões. Religiões são organizações criadas por humanos. Agora, o contato com forças espirituais, elas sempre aconteceram e sempre vão continuar acontecendo. Então, o que a gente precisa ter é disposição e humildade para entrar em contato com essas forças. Mas são forças da natureza, é muito bom. Tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai fazer aqui, eu vou colocar um canto de Oxalá para vocês, aí a gente vai fazer uma meditação juntos. Vê se vocês têm mais alguma dúvida, se vocês querem tirar mais alguma dúvida, aí vocês me falem. Veja aí. Acho que não, né? Então, vamos à prática. É muito simples. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, relaxar. E a gente vai se conectar com os orixás, tá? Então, eu vou colocar de Oxalá. Depois eu posso colocar a tradução para vocês, porque é linda, é uma bênção que a gente pede. E Oxalá, ele vai ser esse orixá que pode abençoar, né, totalmente a gente. E aqui a gente vai trabalhar a bênção da nossa mente, né, que a gente chama no candomblé de Ori. A gente vai pedir essa bênção para ter bons pensamentos, clareza mental e paz, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Então, fechando os olhos. Deixa eu colocar assim, vai ficar melhor. Então, fecha os olhos, relaxa seu corpo. Se concentra na sola dos seus pés. E qualquer tipo de medo, qualquer tipo de receio que você possa ter, fala pro seu corpo, fala pra sua alma que tá tudo bem. Que você vai agora se conectar com a natureza. Visualiza você cercado por uma energia amarela. E também por uma energia vermelha. E nós agora saudamos a força do Orixá Exu, o grande movimentador do universo. Laroye. Pensa nas situações da sua vida que você quer que flua, que você quer que se movimente, que você quer que tenha uma abertura de caminho. Sinta que você puxa essa energia da natureza, dos caminhos, e você vai jogando nessas situações. Pensa agora no que você precisa tomar atitude, no que você precisa se direcionar, que você precisa colocar a mão na massa. E a gente saúda agora Ogum, Ogunhê. Ogunhê, que Ogum vai abrindo nossos caminhos, trazendo prosperidade, trazendo trabalho. Pensa agora em toda a sua família, pedindo saúde, prosperidade, pedindo para que você tenha sempre uma mesa farta, pedindo para que você tenha sempre a fartura em todos os caminhos da sua vida. E a gente saúda Oxóssi, o Kiaroxóssi,
Agora pensa que você precisa, todas essas situações que você precisa buscar o equilíbrio na sua vida, colocar as pessoas no devido lugar, colocar situações dando peso a elas que elas devem ter. Que você precisa dominar. E nisso nós saudamos nosso orixá Xangô. Caô cabecilê Xangô. Caô cabecilê Xangô. Pensa agora nos seus relacionamentos, na sua vida afetiva, nas suas relações familiares, na sua autoestima, no amor por você mesmo. E nós pedimos agora a bênção de Oxum. Ora, iê, mamãe Oxum, nos abençoe. Vai se conectando. Pensa agora na alegria, nas risadas, em celebrar a vida, em celebrar tudo. E nós saudamos Logum, Lossi, Lossi, Logum, Lossi, Lossi, Logum. Vai se concentrando. Pedindo por essa bênção, pedindo por essa força. E agora pensa nas situações que perturbam a sua mente, que tiram a sua paz, que tiram o seu foco, que você sente que você fica desvitalizado, que você sente que você fica fraco. Nós vamos pedir a deusa das tempestades, dos raios, Yansan, Epa, Rei Yansan, que ela afaste esses pensamentos negativos, que ela afaste toda essa perturbação da sua mente. Epa, Rei Yansan, Epa, Rei Yansan. Pedimos para a Yansan para que afaste também da gente pessoas que não estão contribuindo, que estão sendo desvitalizadoras na nossa vida. Epa, Rei Yansan. Pensa agora em todas as questões de que você quer se restaurar, tanto a sua saúde, que você quer se curar. Vamos pedindo nesse momento também para que seja encontrado a vacina, a cura para toda essa questão do Covid. E pedindo a Ossan, eu, As, para que trabalhe e nos traga essa cura. Pensa agora no arco-íris, em todo o seu corpo, em todos os seus caminhos. Esse arco-íris trazendo bênçãos, como se fossem bálsamos celestiais que vêm para você. E a gente saúda Oxumaré, Arruboiô Oxumaré, Arruboiô. Pedimos para abençoar nossas crianças, nossa alegria, nossa criatividade, trazendo leveza em nome dos Ibejes. Bejeró. Bejeró, Bejeró. Pedimos pela sabedoria, por sabermos finalizar ciclos, nos libertarmos de mágoas, feridas, dores, em nome de Omulu, Atotô Baloaê. Saúda suas forças. Pedindo também para que nossas famílias sejam protegidas dessa doença e que quem estiver escutando essa live ou tiver alguma pessoa com uma situação de saúde, pedimos pela sua força para que dê a cura e a libertação. A Totô Baloaê. A Obá, a gente vai pedir todos aqueles lugares que a gente está cansado de lutar, que a gente está constantemente sempre lidando com aquilo, constantemente sempre lidando com aquela situação difícil, a gente vai pedir força, determinação. Todos os lugares que a gente percebe que só nós podemos mudar, nós saudamos Oba Xirê, Oba Xirê, Oba Xirê, para nos trazer essa força. A pureza de Euá, Rinró, Rinró,
Rinro. Saudamos sua força. Sinta agora que você entra no mar, que você entrega suas feridas, que você se entrega ao colo da Mãe Divina, para que possa te nutrir, para que possa colocar sua mente no lugar, sua cabeça no lugar. E saudamos Odoiá e Iemanjá. Odoiá e Iemanjá. Pedimos também a grande mãe Nanã, Saluba Nanã, Saluba, para que nos traga o amadurecimento, para que nos traga o senso de paciência e a paz interior. E por fim, saudamos todos os orixás em nome de Oxalá, Epababá, pedindo que abençoe a nossa mente com a semente da pureza, com a semente da clareza, com a semente dos bons pensamentos, das palavras edificantes. E assim pedimos a todos os orixás que entremos em comunhão com a natureza, que entremos em comunhão com os nossos deuses particulares, com o nosso propósito, e que nós possamos continuar sendo abençoados na trilha dessa vida. Vai agradecendo, sentindo essas bênçãos. E vamos voltando. Axé, axé. Que lindo. Certo? Que lindo ficou. Gostei muito. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas duas lives aí, da nossa meditação. Vocês viram que tem formas da gente entrar em contato com essa energia. E axé, boa sorte e vamos que vamos, certo? E se vocês gostarem, depois compartilha aí com o pessoal para conhecer. E é isso. Muito obrigado, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Com Deus e com todos os orixás. Tchau, tchau.